Voltamos, só vou colar aqui no chat que o Rafa tinha colocado. E voltando ao Almir aqui também, a palavra é da Daisy. Vamos lá, gente. Desculpa esse entra e sai meu, tá? É que estou de férias e, embora eu não tenha tirado férias dos conselhos, e aí a família acaba cobrando um pouco, né? E uns amigos também, tá? Peguei o bonde andando, né? Mas vou lá na janelinha logo. Eu não sei quem é a favor, quem é contra, enfim, que já foi discutido anteriormente, mas eu não vi nada de errado nesse artigo. Parceria é parceria, ninguém é subordinado a ninguém. Tem que ser feito em parceria, justamente porque se não for feito em parceria, quando chegar ali na frente é barrado, né? Inclusive, ando sentindo a falta do secretário de Cultura nessas reuniões, e isso não é legal, porque ele podia estar participando agora, para depois, a hora de chegar lá, entendeu? Não ter que voltar esse processo todo para trás. Então, acho que é até um assunto assim para a gente, sei lá, de repente chamar o William e conversar, né? E pelo menos ir dando um feedback para ele do que a gente está aprovando ou não, entendeu? Claro, de repente ele pode não ter assim mesma disponibilidade, né? Tá toda hora em reunião, tal. A gente entende isso. Mas é bom que ele acompanhe, porque senão é bem isso. Aí ele não pode acompanhar, não vai estar presente nas reuniões, e depois, quando a hora de chegar lá, ele vai falar assim: ah, não concordo com nada disso. Isso não vai adiantar, tá? Não é eu não concordo, e nem também a gente bater o pé, mas é que esse processo vai ficar mais demorado, né? E enquanto esse processo fica demorado também, de repente aí a prefeitura pede a oportunidade, a própria Secretaria de Cultura, de aprovar ou de fazer um plano plurianual legal, né? Porque tá aí, tá batendo na porta já. Então, que fique até registrado aqui que é uma sugestão minha, de repente primeiro entrar em contato com o William e dizer que a gente entende, né, que de repente ele não pode estar presente em todas as reuniões, eu também não posso, mas para ele, a gente vai passando um feedback para ele acompanhar, né, o que está sendo proposto. Espera só um pouquinho, gente, deixa eu pedir para o pessoal parar de gritar aqui, peraí. Daisy, não tá nem aparecendo a galera gritando, tá? Mas vou aproveitar então aqui para ler a fala do Rafa aqui no chat. Ah, Pronto, voltei. tá, eu vou aproveitar para ler a fala do Rafa aqui no chat, ó. Rafael, na verdade, não está em pé de igualdade. Quem faz é a Secretaria de Cultura em parceria com o Conselho. Se fizer sim a parceria, a gente pode cobrar, mas e se não fizer? Até porque não tem prazo para essa lei do PROMEC para ser criada. É só Cadê caso, o gente. o Conselho, eu creio, que veja como uma urgência. Já a Secretaria de Cultura, não sei opinar. A gente pode pressionar, mas Não, posso falar? A gente não vai pressionar, a gente vai cobrar mesmo. Essa é a função do conselho. Conselho existe para auxiliar na elaboração de políticas públicas e não para fazer política pública, porque senão a gente se torna funcionário da prefeitura, né? Não remunerado, diga-se de passagem. Mais conhecido por burro de carga, gente. Né? Não é por aí. Nos conselhos, que nem a gente está aqui, a gente está fazendo, está revisando a lei e tal, a gente subentende que o poder público está presente, participando também. E a gente tem aqui também, Joyce, está aí? Não, hoje não. Mas na maioria das vezes um representante nomeado pelo prefeito para representar a Secretaria de Cultura, né? Mas é interessante que dê esse feedback para o secretário, porque é bem isso, para não chegar depois e ele falar assim: ah, não, mas eu não participei disso aqui, eu não concordo, né? Então é bom conversar com o William mesmo, né? Conversar mesmo, trocar ideia, falar, vamos lá, vamos, né, acompanhar, para a gente já ir acertando os ponteiros e tirando e debatendo todas as dúvidas, para quando chegar lá na frente isso não empacar, porque isso costuma ser comum também, né? No meio público. Tinha um secretário que chamava de processo embalado em berço esplêndido. Não estou dizendo que seja isso que vai acontecer agora, mas estou dizendo que é um risco, né? Se a gente não tiver essa parceria. E assim, parceria é parceria. Aí, se ela não fizer, a gente cobra. Cobra via Câmara, cobra via prefeito, cobra via Ministério Público, tá? Agora, de fato, tem que estabelecer um prazo, e geralmente a gente faz isso. A lei, a Secretaria de Cultura, em parceria, ou com o auxílio, enfim, né, em parceria, tá? Porque, na verdade, o certo era o seguinte, era a secretaria fazer e mandar para a gente aprovar. Tá? E aí a gente aprovar ou não e discutir. Mas o inverso também é válido. A gente faz
né? E manda, só que aí a gente fazendo, a secretaria a gente tem que estar junto, fazendo também, para não ter atrito lá na frente, senão são dois trabalhos ao invés de um, né? Mas o texto, ele é claro, parceria, né? O que que falta? Uma data limite para começar, né? Até 6 meses, 120 dias, 90 dias, enfim, o tempo que vocês julgarem que dá para fazer também, né? A partir da data da publicação dessa lei. Então, aí, publicou amanhã a lei, tem 90 dias, ou tem 120 dias, enfim. E aí a gente começa a trabalhar junto com a secretaria. Bom, o Rafa pede a palavra com você, Rafa. Ok. Então, só para dar uma ênfase aqui, no meu escrito, né, eu coloquei pressionar entre aspas, justamente para não usar esse termo de forma tão radical. E seu entendimento é que não faz diferença, porque os dois estão juntos, porque tem esse termo em parceria, né, tá no mesmo pé de igualdade, então ficaria para votação, que é a ordem, né? Então, assim, meu voto, então, já que está em pé de igualdade, mas que o conselho esteja primeiro em parceria com a Secretaria de Cultura, já que tanto faz um ou outro, né? Também tudo bem, mas você não está convencido de estar em pé de igualdade, né? Uma das sugestões que eu gostaria de colocar aqui, então, que talvez seja uma coisa mais prática, para mim também tanto faz a ordem, né? Pode estar aqui como está, mas eu acredito que esse prazo limite ele é válido, porque foi uma coisa apontada pelo Rafa e foi também de novo definido pela Daisy, e eu acho válido e que cabe aí, né? Então assim, ó, beleza, lá, o projeto de lei de regulamentação do programa municipal, né, de estímulo à cultura, o PROMEC, né, até, sei lá, tipo, 120 dias, não sei quantos dias, né, de verdade, assim, pela experiência de vocês que são mais do poder público que conseguem fazer isso, eu acho que há uma vantagem, porque já há um decreto, não é uma lei ainda, mas ele existe, né, e que a gente possa estar se debruçando sobre isso, porque isso realmente é objetivo, né? É, Isso realmente define de fato assim, olha, isso tem que acontecer. por isso que eu citei, Igor, na verdade, sim, que o conselho talvez traria com mais urgência, né? Isso eu sei dizer que eu participo do conselho. Agora, como é o andamento da Secretaria de Cultura, como eu disse, eu não consigo opinar, né? Então, se é para escolher alguém, eu sei que a gente, enquanto conselho, né, pelo menos essa composição, vai fazer o negócio acontecer. Pelo menos é o que eu estou observando, assim, do nosso movimento, né, que a gente tem feito várias reuniões semanalmente, às vezes 2 por semana, né, como extraordinária, sempre de forma participativa. Então, assim, o que eu estou votando assim pelo que eu vejo que é funcional. Não estou falando que a secretaria seria negligente, né? Eu iria atuar se eximindo de sua responsabilidade, mas é que eu não estou lá olhando para saber como que é esse andamento. Por isso que eu votaria talvez do conselho vir primeiro, porque para mim dá uma ideia assim que o primeiro está em primeiro lugar, né? É, mas isso é uma coisa minha mesmo, não que seja isso, e o entendimento está aqui ao mesmo pé de igualdade, né? Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu estou como conselheiro, né? Então, deixa o conselho vir primeiro. Eu concordo, pode ser. Bom, pode ser. Agora, eu coloco aqui, então, já troco aqui, mas eu gostaria de ter um prazo, eu gostaria de ter uma coisa temporal. E aí, de fato, assim, quantos dias? 180 dias? Porque independente de quem for fazer, se vai ser conselho, se vai ser secretaria. Eu só tenho dúvida de colocar um prazo se não acaba engessando, né? Por exemplo, essa minuta que a gente está fazendo a revisão se estendeu bastante, né? Daí tem, às vezes, o prazo, mas eu entendo a importância de ter um prazo, assim, para pelo menos começar a fazer, né? Mas enquanto finalização, eu Ô, já não Rafa, sei. agora sim, experiência bem experiência mesmo, né? Põe prazo para concluir, porque começar é fácil, entendeu? Eu acho que 180 dias, assim, dá para fazer, mesmo com toda a morosidade que a gente sabe que é por conta das limitações nossas, né, de servidores da máquina mesmo, 6 meses você faz, tranquilo. Eu acho que faz em menos, entendeu? Mas 6 meses eu acho que é o suficiente.
tá? Não justifica não justifica um projeto demorar mais de 6 meses para ir para a Câmara Municipal. Então, acho que em 4 meses a gente faz, ainda se tiver que enrolar não. Se tiver que aguardar 2 meses para entrar na pauta na Câmara, é tempo suficiente. Com pandemia, sem pandemia, sabe? Assim, eu acho que dá mais do que suficiente. Então, assim, eu só peço aqui, talvez aqui um auxílio na redação. Eu até coloquei aqui, né, por conta, mas assim, eu peço que para vocês, todos os conselheiros também, dêem uma lida. Se é isso e se isso faz sentido e se isso dá o nexo necessário para que seja finalizado em até 180 dias após a publicação desta lei. Eu não sei se é isso, mas, por favor, ajuda. Espera aí, deixa eu ler aqui. Posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho? Vai Pode? falando aí. Bom, se quiser, Deise, eu posso ler para você como ficou o texto, mas eu vou ler. Artigo 62. Cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo projeto de lei de regulamentação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, em até 180 dias após a publicação desta lei. Aí... Pode falar, Deise. Não é para a gente encaminhar em 180 dias. É para essa lei estar aprovada em 180 dias. Então teria que vir elaborar, vírgula, né, em até 180 dias após a publicação desta lei e encaminhar, né? É isso? Não. Elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo a lei de regulamentação tal, para aprovação em até 180 dias após a publicação desta lei. Quer dizer, com 180 dias, ela já tem que ter passado pela Câmara, ela tem que estar vigente. E que a gente leve aí, chutando longe, gente, porque imaginando que a lei do PROMEC vai ser menor, pelo menos, do que essa lei do sistema, né? Se a gente levar 3 meses para fazer essa minuta, depois é trâmite dentro da prefeitura, que aí, dependendo, aí é uma questão de prioridade lá dentro, né? Pode ir em 15 dias, pode ir em 20, se fosse um assunto, ia em uma semana, né? Aí depende, assim, né? Então, acho que 3 meses e mais 3 meses para o poder público encaminhar para a Câmara e a Câmara votar ou não, e, enfim, fazer o que tiver que fazer, se quiser fazer audiência, se não quiser, é o suficiente. Bom, então eu vou fazer a leitura aqui e a gente põe aqui para ver se é isso mesmo. Ó. Artigo 62. Cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo a ação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, para aprovação em até 180 dias após a publicação desta lei. Posso falar? Pode? Eu vou primeiro só ser o chato e falar que eu prefiro a escrita diferente, com a secretaria primeiro, mas enfim, acho que eu já sou voto vencido. E eu também entendo que aí já estamos resolvidos com relação à parceria, ou seja, os dois precisam participar desse processo, ou de forma primeira ou de forma secundária, mas enfim. E aí, com relação à redação, propriamente dito, eu acho que essa última linha, né, justamente essa parte que a gente acrescentou, talvez tenha uma confusão de que lei que a gente está se referindo. Então, eu sugiro para a sua aprovação, ou seja, para a aprovação da lei do PROMEC, e aí eu ainda ia dar uma ênfase maior em, no máximo, 180 dias, para dar esse máximo, para dar mais força. Não sei se isso é relevante. Eu acho que o até pode tirar. E aí eu não sei se tem um jeito de a gente se referir melhor desta lei final, porque fica um pouco confuso se dessa lei a gente está falando do PROMEC ou da lei de 2013 que estabelece o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura. Então, eu acho que talvez a gente precisa, após a publicação,
da lei do Sistema Municipal de Cultura. Eu acho que para ficar bem claro de que lei a gente está falando no final. Acho que é só isso. Mas eu vejo que colocando da lei e citar qual lei que é, tá tratando como se fosse uma lei terceira, né? E na verdade é essa própria lei, né? É que a gente acabou de falar, a lei de regulamentação, e aí em aprovação no máximo de 180 dias desta lei, aí parece que a gente está se referindo da lei do PROMEC. Então, por isso que eu acho que seja interessante a gente Entendi. citar de que lei que a gente está falando essa no final, que é a lei Sim. que esse texto trata, né? Mas só dessa lei, para mim, ficou um pouco genérico a leitura. Mas por isso que eu Entendi. sugeri. Pega o gancho da lei do PROMEC, daí pode dar essa ambiguidade mesmo. Eu acho que eu concordo com o Thomas, eu acho que é melhor definir mesmo, né? Fica mais fácil de não dar qualquer problema. Então eu vou ler de novo aqui a redação. Cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo a Lei de Regulamentação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, para sua aprovação em no máximo 180 dias após a publicação da Lei do Sistema Municipal de Cultura. Ok, gente, podemos colocar em votação o artigo 62. Alguém tem objeção? Perfeito, perfeito. Quem tiver objeção, fala alguma Aprovado. coisa. Mais 18 reuniões a gente acaba essa lei. Nossa, Samu, que novela que nós... Eu tenho uma observação. Eu não sei como a gente vai. Observa, observa. A gente está falando a partir da aprovação da lei do Sistema Municipal de Cultura, mas a lei do Sistema Municipal de Cultura já existe. É dessa alteração. Então, a partir da alteração, não sei. Aí vocês veem o texto, como é que fica melhor, entendeu? Mas que a gente está falando, a partir de 180 dias, de uma lei que já foi aprovada, a gente está alterando essa lei. Mas, ô Deise, quando altera, ela não ganha uma nova data? Não vai mais ficar com data de 13? Ela não ganha uma nova publicação? Mas no caput dela não vai estar assim, ó, cria o sistema municipal, tá? Altera a lei número tal, 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 que cria o sistema municipal de cultura. Entendi. Entendeu? A lei anterior, não, ela continua válida, na verdade. Tá, então Mas será qual que é a o termo gente mais não pode- correto? É alteração, é isso? Seria acrescentar a publicação da alteração da lei? Ou da lei alterada, né? Ou do novo texto da lei do Sistema Municipal. Aí E eu a não sei. gente vai colocar deste novo texto da lei do sistema municipal, lá, lá, lá. É isso? Eventualmente, para ser chato, já que a gente está pondo mais palavras aí, então, após a publicação deste novo texto da lei que regulamenta o sistema municipal, ou que estabelece o sistema municipal de cultura. Sei lá, só para não ficar do aí. Vamos ler tudo agora, só para ver se a gente acabou. Vamos ver, ó. Cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo a Lei de Regulamentação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, para sua aprovação em no máximo 180 dias após a publicação deste novo texto da lei que estabelece o Sistema Municipal de Cultura. Tudo bem, alguém se opõe? Mais alguma observação? Aprovado? Está aprovado, presidente. Ok. Ai, Thomas, segue lá onde estávamos, né? Eu posso só ler esse artigo 63, eu acho que a gente não tem, que no texto original é 64, só para a gente fazer a leitura mesmo, eu acho que não tem nenhuma alteração desse texto, né? Mas vamos lá.
Artigo 64. O Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, deve promover 1. A qualificação técnico-administrativa e capacitação em política cultural dos agentes envolvidos na formulação e na gestão de programas, projetos e serviços culturais oferecidos à população. 2. A formação nas áreas técnicas e artísticas. 3. O incentivo à produção e difusão cultural e artística. 4. O incentivo à formação artística e cultural. 5. A preservação e divulgação do patrimônio cultural do município. 6. O apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes. Aí aqui tem só um relevantes pelo Conselho Municipal de Política Cultural, né? Na verdade, teve algumas alterações, né? Então teve esse que já foi debatido já também em relação a isso. Acho que o único ponto que ficou em aberto em relação a isso foi esse sexto, né? E eu não me recordo se houve um consenso ou não consenso. Então, eu preciso da memória de vocês, por gentileza, tá? De certo modo, o que teve aqui? Foi algumas modificações na redação, como você leu no original, né? Então, ó, no segundo aqui, principalmente, o primeiro não teve alteração, o segundo, formação nas áreas técnicas, artísticas e culturais, a produção e difusão, o terceiro, a produção e difusão cultural e artística, quarto, capacitação e ou a qualificação profissional técnica, artística e cultural na área de patrimônio cultural do município, quinto, a preservação e divulgação do patrimônio cultural do município, e sexto, o apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Para mim, Querem ver inciso por inciso? Olha, eu só acho que essa parte, esse acréscimo no tópico 6, o outro, acho que a única coisa que alterou foi inserir artísticas e culturais, né? Eu acho que no tópico 2, eu acho que foi só a inserção do termo cultural, né? Do culturais, e depois no tópico 4, que é formação e ou qualificação, né? A capacitação e ou a qualificação profissional. Eu não me oponho a nenhum desses, e no sexto, eu só não vejo muita relevância em inserir esse trecho novo, mas também não me oponho a ele. Eu só não sei como que o Conselho demonstra essa consideração de, enfim, quais são as atividades culturais que o Conselho vai considerar relevante, em que momento ele vai fazer isso, vai fazer uma votação e falar qual que é a atividade relevante, ou se julgar, fazer esse julgamento, eu não sei, só é isso. Mas daí, se não é o creio que conselho, isso seria relevante para quem? Quem iria falar que é relevante? A secretaria, por Tem que exemplo. ser o conselho. A secretaria, por exemplo. Desculpa, pode ir, Thomas. A Daisy coloca que também tem a mesma dúvida, né? Eu acredito que seja a mesma dúvida do Rafa, né? Mas de fato, eu acredito que assim, o sexto, né, que se coloca aqui, uma discussão muito grande foi porque não tinha aqui esse adendo do Conselho Municipal de Política Cultural. Eu acredito que do modo que está, cabe realmente ao Conselho Municipal de Política Cultural dar consistência realmente das demandas que são consideradas relevantes, porque nós representamos pastas, mas não necessariamente. Eu lembro que uma delas, né, era a questão, por exemplo, de culturas que ainda não estão ainda em voga, talvez, que nem eu coloquei na situação, acho que a cultura gamer, a cultura geek, etc e tal. Se não for o conselho, quem seria, né? Eu acho que isso parte realmente do conselho. A Daisy quer pedindo a palavra, eu fecho aqui minha fala e Daisy, por favor, com a palavra. Eu acho que seria, de fato, o conselho. Aliás, a gente já discutiu sobre isso, mas eu não cheguei a uma conclusão. Seria o conselho, mas a questão a gente tem que ser objetivo, né? Como é que a gente vai ver o que é e o que não é relevante? Porque, assim, você colocou assim, a gente representa pastas, mas tem outra questão e tal. Mas vai chegar um momento em que cada um vai precisar representar a sua pasta, né? E aí a gente trata justamente de disputa de recursos, gente. Então, assim, quais os critérios? A gente vai ter um diagnóstico, a gente vai fazer uma consulta à população, a gente vai fazer, entendeu? Como assim? Vai fazer uma enquete, vai fazer uma votação? Como é que isso vai ser
decidido, né? Quando você tiver assim uma contenda, vamos colocar assim, um conflito, né, entre pastas, não dá para financiar projetos de todas as áreas esse mês ou mês que vem, enfim, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa assim, porque não é a minha realidade, então não consigo falar muito disso, né? De quais são os conflitos. Aí, como é que vai gerenciar esse conflito, né? É votação, é diagnóstico, porque é muito interessante a gente fazer diagnóstico, né? Em outros conselhos, a gente define os nossos editais a partir em tese, tá? Em tese. Na prática é mais difícil. Mas, em tese, você teria que definir os seus editais a partir de um diagnóstico da situação da infância, da situação da adolescência, da situação de juventude, entendeu? Você faz as conferências e, a partir das conferências, é que você identifica essas demandas. E no Conselho de Cultura? Como é que a gente vai identificar essa demanda? É essa a minha dúvida, entendeu? A palavra é do Thomas, e depois eu pedi, mas, por favor, Thomas, a palavra é sua. Eu concordo com a Daisy. Eu também tenho, na verdade, eu acho que eu me expressei mal. Eu acho que era justamente essa a minha dúvida. Era qual que seria o documento, o embasamento que o conselho teria para considerar algo mais relevante ou outra. Porque, assim, de novo, talvez a gente esteja considerando algo que seja sinônimo, né? Então, assim, o apoio a outras demandas culturais consideradas relevantes, porque o que o Igor colocou no sentido de outras atividades culturais que não são representadas ou não são nominalmente representadas em algum setorial, né? Então é aquela discussão que a gente teve lá atrás, que a gente foi proposto a criação de um novo setorial, que, enfim, talvez abrace essas categorias que não tenham sido contempladas na formação inicial, mas, enfim, a atividade cultural é uma coisa que eu não vejo que o conselho tenha esse papel de definição, de atribuir relevância ou não de alguma prática. Talvez essa palavra talvez tenha que ser repensada, e aí eu também, assim, reforço essa dúvida da Daisy, como que a gente vai fazer isso? Porque no chat, né, essa questão do fórum, por exemplo, o fórum vai apresentar as demandas dele, né? O fórum de Patrimônio e Memória, as demandas do Fórum de Patrimônio e Memória, o de Artes Visuais, enfim, e assim por diante. Mas dentro do conselho, quem que vai definir qual é a mais relevante? Porque as demandas existem. Quem que vai classificar como primeiro, segundo, terceiro? Porque também a gente poderia avaliar, como em algum momento já foi proposto por algum dos membros, de falar, mas esse setorial não participa da reunião. Ou esse setorial não tem um histórico em outros editais anteriores. Mas isso vai ser o caráter julgador? Nesse caso que você está refletindo, aí sim, junto o conselho em sessão, e aí vai decidir as demandas a partir das prioridades. Então, aí sim entra a votação, a prioridade, né, em relação às demandas que os fóruns, que os setoriais trazem, né? Mas eu não entendi ainda esse julgamento da prioridade. Isso vem embasado em um quê? Às vezes eu tenho a sensação que isso é muito uma observação própria de cada um dos membros. E aí, mas claro que... Mas se chegar demanda para a gente no conselho, o conselho vai analisar naquele momento, naquela realidade. E aí pode ser que 6 meses depois ele analise de outra perspectiva. Mas quando a gente está destinando para o fomento da prática cultural, não pode simplesmente falar assim, não, agora um daqui gritou mais, a gente vai dar para ele, porque agora tem dinheiro e ele gritou mais alto, a gente vai fomentar a arte dele, só por causa disso, por causa de um momento. O edital não pode ser criado só para atender uma demanda daquele setorial, então ele tem que ser pensado para um conjunto de setoriais, para um coletivo. E aí quando você vai classificar, uma pessoa é mais... um setorial ou uma prática artística é mais atuante, todos os outros são prejudicados. Então, eu acho que nesse momento cabe a gente discutir qual vai ser esse documento, esse critério que vai dar essa transparência, porque senão fica parecendo... Mas é que já existe essa força, né, Thomas? Porque senão nem isso a gente estaria fazendo aqui, né, assim, de rever esse texto, rever essa lei, quem foi que definiu isso, quem foi que demandou isso, quem foi que votou para que isso acontecesse, enfim, entendeu? Então, assim, é lidar com esse movimento. Almir, a gente não pode perder de vista que os conselhos o conselho é permanente, mas o colegiado é muito passageiro.
a gente vende uma história onde quem estava ali naquele momento, aquele grupo, decidiu que era melhor para aquele grupo. Quer dizer, a gente tem que entender que essa lei, ela é para sei lá quanto tempo, né? O que eu acho que Então, mas é isso mesmo, é uma cadeia, na verdade, assim, os setoriais vão mapear, igual o Igor escreveu no fórum, o Rafael também, os setoriais mapeiam, trazem para o colegiado vai ali deliberar, votar na sua consciência do que é viável, do que é democrático, do que é necessário, do que é prioritário, assim como a gente decidiu agora também, rever essa lei, senão não teria decidido. Almir, é subjetivo, a gente precisa de critérios, e eu não sei quais, porque é o que eu falo. É muito difícil para mim trabalhar com essas questões da cultura, porque eu não sou artista, né? Assim, então, eu vou mais para a parte burocrática mesmo. Mas tem que ter um critério, por exemplo, o critério é por votação, o critério é por pesquisa, porque assim, cada setorial, o Thomas já falou isso, né? Na verdade, vai ser repetitivo. Cada setorial faz o levantamento da sua demanda. Vai chegar um momento que a gente vai ter lá 10 mil reais no fundo, espero que não seja tão pouco, né? Mas cada setorial precisa de 5 e a gente tem 15 setoriais. Isso gera conflito. Isso chama disputa de recurso. Quem é que vai dizer o que é prioridade naquele momento? Quem é que vai bater esse martelo? Quem não, porque não pode ser uma pessoa só. Mas de que forma? Qual o mecanismo que a gente vai usar para tomar essas decisões? Entendeu? É o que eu falo. Se a gente tivesse um diagnóstico, conferência a cada 2 anos, na verdade, né? Talvez uma conferência a cada 2 anos e a partir da conferência definir os planos de ação, entendeu? Alguma coisa assim. Mas precisa ter um critério específico, objetivo, na verdade, é isso que eu quero dizer, né? E não quem está naquele momento para julgar. Olha, o que eu penso é o seguinte, ó, em relação a isso, tá? Primeiro, a gente está lidando com uma coisa que a cultura ela é muito, né, dinâmica e tudo mais, e realmente acho que não dá para fazer um pensamento tão hermético. Então, alguns pontos que eu queria colocar. O texto diz em apoio, né? Ele não diz necessariamente a questão de tipo assim, olha, a gente vai prejudicar um pelo outro, tá? Eu acho que são coisas que tem que colocar. Esse sistema, por exemplo, que vocês estão conversando, eu acredito que dentro do regimento interno do conselho isso já é previsto, Como que vai tá? Como que vai ser julgar? deliberado e julgado, tá? Porque se eu não me engano é por votação, tá? Até onde eu entendo, que eu me lembre, tá? E aí eu acho válido, porque assim, hoje a gente tem demandas dos setoriais, mas esses setoriais, assim como a gente está revendo hoje, eles vão ser revistos com o tempo. Hoje a gente tem algumas coisas, algumas atividades artísticas que são mais presentes e depois vai ser outras que podem estar mudando. O que eu penso é exatamente isso. Eu dou essa questão porque, assim, não existe uma pasta, não existe um nada que, por exemplo, que fale sobre games, né? Mas se isso vier ao meu ouvido, eu sendo o representante de audiovisual, é uma coisa, eu vou estar lá pontuando, eu vou estar lá fazendo essa pesquisa, porque isso cabe também ao representante da pasta, tá identificando, tá mapeando. Se vai para música, se é outra pessoa e tudo mais que está colocando isso daí, eu acho que de tempos em tempos, e aí que tá, eu tô colocando isso não para estar contestando aqui, porque eu acredito que isso já está previsto em regimento, tá? Mas Pode isso, falar. gente. Regimento interno é para disciplinar a forma de reunião, de convocação. Regimento interno é funcionamento interno do conselho. Mas entre eles não cabe exatamente essa questão de recursos que você está dizendo? Como que vai Porque deliberar? eu vi em algum momento isso, sim. Você colocar na lei, será deliberada por votação, precisando maioria de simples, que é 1/3, ou, entendeu? Você tem que dizer assim, olha, quantos precisam estar presentes, quantos precisam votar, porque eu vou falar uma coisa para vocês, não sei quem daqui lembra. Aprovaram uma coisa que depois, na base da pressão, não sei se pressão é o nome, mas enfim, graças a Almir e Rafa, eu acho, na época, que acabaram conseguindo reverter, mas aprovaram aí um repasse de um dinheiro e um gasto, enfim, com acho que 3 ou 4 pessoas, né? De uma pauta que foi jogada assim, mais ou menos, que ninguém sabia exatamente o que ia ser tratado, e chegou ali e aprovou e passou, e isso, né, que teve lá na época a Rafa
e Almir, que botaram a cara a tapa lá e compraram essa briga e que, né, graças a Deus ficou tudo certo, mas poderia não ter ficado, entendeu o que eu falo? Então, esses critérios têm que ser definidos. Bom, é por votação, legal. Vai ser definido por 1/3 do colegiado ou por metade mais um, né? E aí é vocês que vão ver o que é razoável, de acordo com a nossa realidade. Mas tem que ter uma coisa muito clara. Se é por votação, mas quanto? O que Chega eu queria lá, perguntar é isso. Isso cabe nessa lei ou isso pode ser estipulado no regimento interno, porque o que eu acredito já está lá? É isso que eu nessa, quero dizer. nessa lei, porque o regimento interno é assim, ó, hoje a gente está lá, a gente faz um regimento interno, amanhã a gente entra, troca aquele regimento interno, e depois, no outro dia, troca o regimento interno. Lei a gente altera, mas tem todo esse trabalho, todo esse processo, e depois vai ter mais um processo longo de análise, de discussão, né? Então, é muito mais difícil você modificar uma lei, né, do que modificar um regimento. A gente está vivendo um período muito bom no Conselho, de verdade, né? O Conselho está muito ativo, o Conselho está muito atuante, o Conselho está muito engajado. Mas a gente tem que pensar, não é ser pessimista, né? Mas assim, eu estava falando isso ontem para o Rafa, né? Eu tenho uma matriz de risco na cabeça, assim, né? Tem que pensar ali na frente, né? Bom, Então, quem vai a minha votar? sugestão, então, é realmente achar, porque eu vi isso em algum lugar, eu não lembro exatamente aonde, não vi se está no regimento interno, não sei se isso está no Plano Municipal de Cultura, eu vi isso em algum momento, e aí talvez transfere o que está ali e complementa para cá, talvez. É uma sugestão que eu dou em relação a isso. Perfeito. Acho que eu sou o próximo Acho que tem inscrito, pedido né, de para fala no falar. chat. Ou tem alguém antes? Acho que não. Estão me ouvindo? Tamo, é você mesmo. É você que Sou pede. eu, né? Uhum. Bom, gente, o que eu entendo, né? As atividades culturais consideradas relevantes, elas têm que ser visíveis, né? Porque se não é visível, não tem como falar que é relevante. E como a gente vai perceber se é relevante, se está visível? Através do representante de cada setorial. Eu acho que não cabe a gente, né? Não é um mérito nosso ficar vendo se os conselheiros estão atuantes ou não. Porque, principalmente da sociedade civil, foi votado. Votado por quem? Por sua própria categoria, né? Pelo próprio setorial. Então, através de voto, aquele grupo de artistas da música, dança, teatro, enfim, reconheceu que o melhor artista daquela área para representar a sua cadeira dentro do conselho seria fulano de tal, né? Agora, se a pessoa não traz essa demanda, né, não reporta a demanda do seu segmento para o conselho, não vai ser relevante, entendeu? E não tem como a gente ficar agindo do pressuposto, né, ficar julgando, mas será que está atuando? Não está. Quem tem que cobrar isso é a própria sociedade civil, né, daquela área artística. Claro que o conselho também teria que ver como é que está sendo feito, né, o andamento dos fóruns setoriais, porque além das reuniões ordinárias, extraordinárias, né, que é a plenária, no conselho, cada fórum também tem que desenvolver os seus encontros com a sua comunidade artística, né? E depois leva para votação no conselho, entendeu? Por exemplo, eu de literatura, vou lá e vou trazer a demanda das atividades culturais que eu considero relevante, né? Após democratizar isso com pessoas, né? Que também é da literatura, livre, enfim. Daí de música, vai fazer o mesmo. Daí a gente tenta dividir o bolo em partes iguais, ou se achar que só tem que ser um ou outro, daí a gente vai levar isso para discussão dentro do conselho, nas reuniões ordinárias ou extraordinárias, né, se for com mais urgência, para daí estabelecer isso. Né? Mas o que eu quero dizer é que eu acho que tem que ser sim, relevantes pelo Conselho Municipal de Política